O problema maior é que a gente conhece Zé Pilintra a partir do histórico religioso, né? Então a gente tem uma figura que surge ali que representa todo um movimento de crenças e misticismo e vai muito além, porque Zé Pilintra, na verdade, ele representa todo um aglomerado, um arquétipo energético, né? A gente está falando uma linha de trabalho que diz respeito, por exemplo, aos malandros, né? Dentro dessa linha, que é uma linha que foi colocada pela Umbanda, pela religião, para denominar a frequência, o tipo de trabalho que ele realiza, que a gente vai entender mais para frente. Só que o mais importante, isso não nasce dentro da religião, muito pelo contrário. Zé Pilintra não é um espírito que é colocado como se fosse um espírito encantado, como é colocado, muito pelo contrário, não é um folclore isso. Existiu esse homem, ele trouxe essa história pra gente, entendeu? E quando a gente está falando dessa energia, é quando a gente entra de fato com profundidade, para entender não apenas a nível filosófico, mas também para entender a nível técnico, como essa energia de Zé Pilintra agrega num trabalho energético. Entende? Agora, o mais importante, onde a gente vai entender Zé Pilintra? Se a gente for olhar só pelo campo da religião, acabou. É um homem vestido de branco, paletó e gravata, que ele era um safado, era um homem malandro, com tudo e acabou. E não é bem assim. A gente tem que entender o seguinte, a Umbanda nasce, ela se desenvolve com 3 linhas principais, que são os espíritos da frequência dos erês, as crianças, os caboclos, os indígenas, povos da natureza, e os pretos velhos. Com o passar do tempo, outros espíritos já estavam no astral brasileiro em busca de um trabalho evolutivo, querendo servir aos seres encarnados de fato, começam também a se manifestar ali, vamos colocar que não existia uma vertente ali específica para esses espíritos. Então a gente está falando, por exemplo, dos baianos, dos ciganos, estamos falando dos marinheiros, dos boiadeiros, enfim, tem muitas outras linhas, os próprios Exus e Pombogiras, e com o tempo a Umbanda começa a abrir espaço para essas linhas. E Malandro não foi diferente, só que Malandro ele tem uma importância enorme, enorme, no movimento espiritual. Por quê? A história em si, não tem como contar que essa é a história de Zé Pilintra, porque a história de Zé Pilintra acontece em muitas narrativas, de diferentes formas, né? E no final existem muitos Zé Pilintras, só que cada um desses espíritos tem a sua história e a semelhança que habita entre a frequência de Zé Pilintra, da malandragem e a história daquele espírito une. E é claro, existe esse caminho para que ele possa desenvolver sua evolução dentro do campo da malandragem. Vamos entender uma coisa, Zé Pilintra é um dos primeiros espíritos, se não o primeiro ou o único espírito que chega em terra para trabalho e ele não tem uma linha. Então ele começa baixando em linha de caboclo, preto velho, de baiano, de Exu, entende? E aí começa meio esse movimento de entender, putz, Zé Pilintra não tem, ele precisa de uma linha, né? Mas não é bem assim. Zé Pilintra, essa narrativa que a gente está falando energética, a malandragem, se aplica a nível técnico também, entende? Então ele não é um cara que ele tem uma casa em si, né? Tem um ponto de Umbanda que eu acho maravilhoso, que ele é cantado assim, ela que malandro mora, ela que malandro vai morrer, mas tem alguns lugares que eles cantam assim, ela que malandro mora, otário não tem moradia. Alguns lugares cantam essa parte do otário não tem moradia. E quando você canta, parece que você está insinuando o malandro, seu Zé, otário não tem moradia. Mas não, é ele respondendo para quem perguntou, qual que é a sua casa, Zé? Ele falou, otário, malandro não tem moradia. Minha casa é todo lugar. É onde estiver, eu sou a minha casa. É muito rico isso. Entende? Então isso se aplica a nível técnico, num lugar, por exemplo, vou pedir para vocês depois procurarem sobre a escala Hawkins, né? A escala Hawkins, ela traz esse aprofundamento para a gente compreender a nível técnico e a nível energético mesmo, o tipo de frequência que cada um dos sentimentos que nós temos emana para o universo, né? Então a gente tem, por exemplo, alguns não seriam densos, né? Mas, por exemplo, vergonha, por exemplo, apatia, são sentimentos que despertam um determinado número a nível energético, né, dessas frequências, e essa frequência pode trazer uma série de coisas. Né? Quando a gente está falando, a frequência da pessoa, como é que está a sua frequência? A gente vai olhar sempre para quê? Para os sentimentos, mas esses sentimentos eles provocam um tipo de estado, né? Quanto menor esse número na escala de Hawkins, mais a gente tem situações que podem acontecer na sua vida, como bloqueios, obsessões espirituais, entende? Uma série de coisas que começam
acontecer por conta da sua frequência. É claro, quanto mais elevada, se você estiver na alegria, iluminação, na razão, não sei qual que é o certo nome de cada uma delas, não é um trabalho que eu me aprofunde tanto, mas por que eu estou falando da escala Hawkes? Quando a gente começa a entender qual é a energia que compõe Zé Pilintra, a gente entende, por exemplo, você precisa um pouco dessa energia de Zé Pilintra. O que é essa energia de Zé Pilintra? A energia de Zé Pilintra não é necessariamente a energia dele, do passe dele, muito pelo contrário, mas é a postura, o arquétipo dele. Então, Malandro Seu Zé, ele tem uma coisa na história dele que é assim, é um cara que foge do Nordeste, algumas histórias contam que ele era do Nordeste, e ele vem para o Rio de Janeiro, né? Ele se envolve com a boemia, se envolve com toda a cultura artística que existia no Rio de Janeiro, tanto que ele se torna um malandro sambista que a gente conhece, né? Só que ele usa muito desses artefatos, dessa personalidade dele, para de fato conduzir a história dele. A gente está falando de um povo daquela época que vivia na escassez, que vivia na vergonha, vivia na apatia, entende? Ele, sem esse conhecimento próprio de uma escala Hawkes, ele entende que esse tipo de forma de enxergar a vida com a malandragem é muito importante. Malandragem não é não é ser o safado, né? Malandragem é periculosidade, ou seja, você trazer algo colocar um olhar de valor para todo tipo de situação, seja positiva ou negativa na sua vida, entende? É praticamente uma alquimia, a alquimia é uma malandragem. Poxa, você tá pegando... O que é a verdadeira alquimia, gente? O que é a verdadeira alquimia? É como se eu pegasse, por exemplo, eu coloco essa escala Hawkes, né? A gente está medindo todos esses níveis ali. Então a pessoa está passando por uma situação que é extremamente complexa. O verdadeiro alquimista, ele vai aproveitar essa onda que pode dar um caldo nele, mas ao invés de dar o caldo e afogar esse cara, ele vai surfar nesse movimento. Ele vai surfar, ele vai usar a favor dele, entende? Então Malandro Seu Zé, ele é um verdadeiro alquimista. E quando a gente está falando dessa postura de Seu Zé, essa postura de malandragem a nível energético, é, por exemplo, falar, como eu estava trazendo para vocês, a pessoa vive num processo de apatia. É tanta coisa acontecendo que ela já está apática ali. Não tem mais movimento, não tem mais vitalidade para a energia, a vergonha, a tristeza, a culpa. E quando você toma essa postura, você está de fato, você está pegando tudo isso que representa esse campo das frequências mais negativas e você, opa, deixa eu tirar algo de proveitoso, né? Porque afinal de contas, o que determina o teor do átomo que vibra é o observador, é ele que colapsa a onda. Ou seja, quando ele colapsa através do sentimento dele, a forma como ele quer observar aquela realidade, então é completamente diferente, ele que determina isso. Isso é uma energia de Malandro Seu Zé, de responsabilidade pela sua energia. Entende? Então experimentem esse tipo de trabalho, esse tipo de energia quando a gente está falando de Malandro Seu Zé. Entendeu? Seu Zé não é algo voltado à religião em si. Ele usa desse campo para processos evolutivos, usa disso como uma ferramenta, como um recurso, mas vai muito além. Seu Zé, de fato, é um mago, é um bruxão, é um alquimista, é um verdadeiro... É uma peça extremamente rara nesses conceitos espirituais e a gente adora vangloriar mestres ascensionados, coisas do Oriente, só que tem tanta coisa rica aqui no nosso Brasil, entende? Eu não estou falando de religião, eu estou falando da nossa cultura. Isso é história, são histórias de pessoas que passaram por essa realidade de escassez, entende? E transformaram isso numa riqueza através dessa postura, honrando a história. É um cara que poderia ter tudo ali. A gente sabe muito bem, um cara que saiu do Nordeste brasileiro, veio para o Rio de Janeiro, poderia passar fome, porque ele passou. Poderia sofrer, poderia usar de outros artefatos, outros artifícios para poder ganhar na vida, mas não. Ele espera e aproveita que realmente essa malandragem, essa forma única dele de olhar a vida, transforme a sua realidade. E aí que está a magia em Malandro Seu Zé. Entende? E não é acender a vela branca e vermelha. Não é vestir a guia de Umbanda branca e vermelha e preta, muito pelo contrário, utilizem desses recursos que ele representa, que eles representam, para vocês começarem a tomar as posturas, né? Cada entidade que a gente vê da Umbanda, do kardecismo, do hinduísmo, do candomblé, xamanismo, todos os arquétipos que existem aí por fora,
sejam religiosos ou não, foi o que eu falei, são arquétipos, e esses arquétipos, eles podem ser utilizados como se fosse um azimuth da bússola, entende? Que você incorpora isso, é aí que está a incorporação. E como é que é essa situação que está em bloqueio aqui para mim, como é que eu vou enxergar? Vou enxergar agora com o prisma desse arquétipo que eu escolhi, Malandro Seu Zé. Opa, Malandro Seu Zé troca isso em mim. Pronto, você integrou, você despertou essa força através do outro, entende? Através de um terceiro. É aquela coisa, né? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro mais fala de Pedro que de Paulo, entende? Então, por exemplo, aquilo que me incomoda no outro, fala mais de mim do que do outro. E aquilo que eu vejo de forte no outro, também fala de mim, de uma potência que está adormecida dentro de mim. Então, utilizem desses arquétipos para vocês encontrarem o que Malandro Seu Zé representa, né? O que Malandro Seu Zé faz? E a partir desse movimento, vocês adotam essa postura, e aí que está a verdadeira alquimia. E nenhuma vela foi acesa, nenhum ponto riscado foi colocado, nenhuma oração foi feita, é simplesmente uma questão de postura. E é exatamente esse campo que Zé Pilintra desperta dentro de nós. Então, escutem a história desses espíritos. E não para vocês utilizarem como uma muleta, mas sempre como uma referência, certo? E Malandro Seu Zé é um espírito de muita ousadia, de muita sabedoria, muito conhecimento. Poxa, entender isso que o cara entendia, a forma de enxergar a vida, é um conhecimento de física quântica maravilhoso, entende? A gente está falando de um cara do século XIX, século XX, pensando desse jeito, enxergando a vida desse jeito. Isso é Malandro Seu Zé, essa energia de malandragem, entende? Quem tiver interesse, quiser se aprofundar e se conectar, trazer isso, despertar e aprofundar, às vezes conhecer, se você gosta da Pilintra mesmo, pode ter certeza, tem um do seu lado agora, tem um que quer se manifestar para você. E essa manifestação não é incorporação, não é a mediunidade, o paranormal, não. Ele quer agregar ali no seu trabalho, cara. Você tá pronto para trabalhar com ele? Trabalhar com ele é assim, enxergar a vida com ele. Entende? Como ele pode agregar nos seus envolvimentos, seja para o campo afetivo, seja para o campo profissional, seja para o campo espiritual, para o seu propósito, seja lá como for. Você está pronto? E eu recomendo para vocês. A gente for da postura, a gente está saindo, por exemplo, de frequências da escala Hawkins de 20, 30, 40, 75, né? Um nível na escala extremamente baixas, e esse salto para frequências mais elevadas, que é simplesmente tomar essa postura, acontece, né, de 75 para 500, 540, 600, a partir do momento que vocês tomam isso, entende? Essa é a alquimia, esse é o movimento, essa é a postura da energia do arquétipo de Zé Pilintra.